Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Nosso boa noite, muito fraternal, a todos os nossos irmãos, a todas as nossas irmãs. É uma grande alegria, gostaríamos de dizer, de poder estar convosco nesta primeira oportunidade, indo ao Piauí, apesar que de forma virtual. É uma satisfação muito grande, realmente, poder encontrar os irmãos do movimento espírita espalhados por este país, espalhados pelo nosso Nordeste. Então, a gratidão, acima de tudo, por este convite e um lembrete nessa oportunidade em que temos a falar um pouco, a trazer um pouco das reflexões que pudemos realizar ao longo desse período entre o convite e o dia de hoje, sobre esse tema, retribuir o mal com o bem. É um tema realmente muito pertinente para a nossa história enquanto humanidade, não só os dias de hoje, mas certamente, pensando nos dias que virão, é um tema que nos faz refletir profundamente sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, sobre o futuro que desejamos para cada um de nós, mas igualmente o futuro que desejamos para a nossa sociedade, para o nosso país, para a nossa humanidade neste planeta Terra, que nos acolhe e nos proporciona tantos aprendizados. Queridos irmãos e queridas irmãs, para que introduzamos então este tema, o contexto em que ele é inserido, gostaríamos de aproveitar um pouco daquilo que Humberto de Campos nos coloca na obra Boa Nova, uma obra, por sinal, belíssima, que vale a pena a leitura, certamente, já que ela vai retratar aqueles primeiros momentos do cristianismo em nosso planeta. Então, nesta obra, Humberto de Campos, relatando os momentos que antecediam o início da jornada de Jesus, de forma mais ostensiva à nossa sociedade, ele diz que chega um momento, após várias situações que se desenvolveram, o seu crescimento, o seu desenvolvimento como criança, como jovem, e ali na fase adulta, Jesus, em um certo ponto, vê que é hora de iniciar a divulgação do Evangelho por ele próprio, com suas próprias mãos, com suas palavras, com suas pernas. Ele iria mesmo iniciar a divulgação do Evangelho, a difusão das ideias que hoje estudamos à luz da doutrina espírita. Então, nesta jornada, Jesus, caminhando por uma daquelas paisagens da Galileia antiga, se depara com algumas pessoas. E essas pessoas lhe indagam: para onde você está indo, Nazareno? Já que pela sua aparência, realmente identificavam ele como Nazareno. Para onde você está indo? E ele nos traz uma resposta, Jesus, muito interessante. Ele diz: estou indo fundar o reino de meu Pai. E aquelas pessoas que eram, na verdade, sacerdotes, espantam por demais aquela afirmação: fundar o reino de Deus. E com quem espera fazer isso? Tens pessoas? Tens conhecimento? E ele diz: os servidores virão de todas as partes, quebrando um pouco as ideias que se tinha naquela época, de que haviam localidades para se formar os servidores nesta área ou naquela área. Mas ele diz: os servidores virão de todas as partes, as pessoas interessadas na fundação do reino de meu Pai, do reino de Deus. Neste planeta, elas surgirão. No momento em que ele caminhasse, elas surgiriam e surgiram. E aquele sacerdote estranha demais aquela afirmação toda e diz: por acaso você conhece Roma ou Atenas? Indagando, na verdade, se ele teria conhecimento das maiores potências da época, potências bélicas, potências da intelectualidade. E mais uma vez ali, Jesus nos surpreende.
ele diz: eu conheço o amor e a verdade. Com isso, então, parte o Cristo em sua jornada para a consolidação do início da fundação do reino de Deus. Agora, numa nova perspectiva, numa perspectiva não só de verdade, mas numa perspectiva de amor igualmente. Com amor e a verdade, ele planejou fundar o reino de Deus entre nós. E não estava errado quando ele dizia que os discípulos surgiriam de todas as partes, porque quando vamos investigar os registros dos evangelistas, Mateus, João, etc., nós vamos ver que por onde passava o Cristo, a multidão ali se aglomerava. Que ele possuía uma atração por ela, mas não uma atração como qualquer outra que o ser humano jamais houvesse experimentado. Uma atração que representa a nossa busca pelo amor e pela verdade. Então, Cristo vai na sua jornada e as pessoas vão seguindo, e a multidão vai se aglomerando ao seu redor. Eis que chega um momento, após o desenvolvimento de vários outros cenários relatados pelos evangelistas, mas também com mais detalhes na obra Boa Nova, de Humberto de Campos, na obra igualmente Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues. Eis que em uma tarde, a partir do ponto em que ele já possuía alguns discípulos dentre aqueles 12, que são aqueles que mais conhecemos, ele depois de convidá-los, depois de instruí-los, depois de perceber e já trazer algo que os próprios discípulos poderiam utilizar em sua construção do reino de Deus dentro de si. A multidão se aglomera tanto, ele decide: irei trazer outros ensinamentos agora. Mas ensinamentos, ao mesmo tempo que simples do ponto de vista intelectual, ensinamentos com a grande profundidade espiritual que até os dias de hoje, quando vamos fazendo as nossas leituras, as nossas reflexões, quando vamos ouvindo os amigos falando em suas exposições, outros, não necessariamente espíritas, escrevendo sobre estes ensinamentos em particular, até o dia de hoje, nos parece haver ali algo muito maior do que ainda somos capazes de compreender. Porque seja subindo um monte, como registra Mateus, seja descendo um monte, como registra Lucas, o Mestre para por alguns instantes e nos presenteia com as felicidades, com as bem-aventuranças, e vai nos dizer de promessas que em um primeiro instante choca a humanidade, porque ia exatamente em outro sentido daquele que a humanidade estava acostumada a caminhar. Ensinamentos que colocava os humildes como felizes, os aflitos igualmente como felizes. E uma série de outras características que diziam respeito não só ao indivíduo internamente a si, mas que dizia respeito também à vivência do indivíduo nessa sociedade. Então ele diz: bem-aventurados os pobres de coração, os aflitos, os que têm fome e sede de justiça. Todos estes, de uma forma ou de outra, têm para si promessas que nenhuma outra pessoa poderia fazer. Promessas de herdarem a terra, promessas de entrarem no reino de Deus, promessas de encontrar a misericórdia que eles buscavam. Mas há uma em particular, que ali ele nos coloca, e que está no cerne da nossa temática, retribuir o mal com o bem. Ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados aqueles que se empenham pela paz, estes serão reconhecidos como filhos de Deus. A noção de filho de Deus traria, então, algo muito profundo, porque nos coloca uma herança divina. Nos diz da nossa origem, que não era somente, até então, talvez compreendido, e hoje ainda compreendido por alguns, uma origem que não era a origem da carne, do corpo, mas uma origem que estava associada a uma inteligência suprema, a um ser que tudo criou, que a todos criou, de infinita bondade, de infinita misericórdia. Então, se sentir filho de Deus realmente seria uma promessa como nenhuma outra feita pelos homens. A promessa de que haveria alguém com um poder supremo, mas com uma bondade suprema que cuidaria de cada um dos seus filhos, como nenhum pai na terra poderia cuidar. Bem-aventurados aqueles que se dedicam pela paz. Estes, pela sua vivência, pela sua existência, serão reconhecidos por filhos de Deus. Mas essa ideia de filhos de Deus, de ser filho de Deus, ela é retomada em alguns outros momentos dentro dos ensinos de Jesus. E, em particular, após anunciar essas bem-aventuranças, essas promessas de felicidade, o Cristo permanece a ensinar às pessoas que estavam com ele. E ali mesmo, pelo que entendemos, pelo menos do registro de Mateus, ele falava ainda àquela mesma multidão, dizendo, por exemplo, permitam-me a leitura: aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Era uma tradição da época. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Por quê? Se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Sede, portanto, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então aqui está exatamente a fonte da nossa reflexão, como é feita pelo nosso codificador no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas gostaríamos de chamar a atenção a um ponto particular, quando ele disse: fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai. Então, filhos do Pai é exatamente a noção, a promessa que era feita aos pacificadores. E vejamos se não é exatamente uma ação pacificadora a de fazer ao bem aos que nos odeiam, a de orar pelos que nos perseguem, pelos que nos caluniam. Ou seja, mudar a nossa atitude frente àqueles que ora entendíamos como os nossos perseguidores, como os nossos adversários, como os nossos inimigos. E então, mudando esta atitude, o pacificador, o Filho de Deus. Mas vemos igualmente nesta passagem a repetição em muitas vezes da palavra ou do verbo amar. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos. E se só amardes aqueles que vos amam, há uma insistência neste verbo amar, que nos leva exatamente a refletir o que significaria então amar.
Porque vê que as ações que o Cristo propõe para os pacificadores, a de orar por eles, a de perdoá-los, será que são ações relacionadas ao verbo amar? Ou será que são ações que podem ser entendidas em separado? E aí buscamos o auxílio na verdade, não espírito, mas do autor Vinícius, que escreveu esta obra belíssima nas pegadas do mestre, que realmente até hoje, essa obra já tem algum tempo, mas até hoje vem de fato repercutindo em nós sobre as suas reflexões. Então, nesta obra, nas pegadas do mestre, Vinícius, ele vai tratar exatamente desse verbo amar, que tanto foi repetido lá no Sermão do Monte, mas igualmente na continuidade dos seus ensinos. O verbo amar. Nós bem sabemos que os verbos eles vão representar sempre ações. E que, se podemos entender de alguma forma, como nos lembra Vinícius, o verbo como sendo exatamente a alma da linguagem, ou seja, a essência da manifestação da linguagem entre os seres humanos. O verbo amar é um pouquinho mais do que isso, dentro desta compreensão. O verbo amar, diz Vinícius, é o espírito, é a vida própria da religião. Aqui a religião, dentro da percepção que o espiritismo tem, a religião dentro daquela ideia de que algo que religa ou que liga o filho ao pai. Então, o verbo amar, ele ali representa essencialmente a vida da religião, o espírito. Então, a base da construção deste movimento que nós próprios fazemos, às vezes involuntariamente, mas agora mais voluntariamente, o movimento de buscarmos o nosso Pai, de caminharmos para Ele. O verbo amar está no centro dessa ideia. Agora, ele traz outras características quando nos diz que a fé, por exemplo, sem amor é uma fé morta, que é uma fé que não regenera, não aperfeiçoa, não salva, mas não precisamos nos inquietar, porque Jesus Cristo, ele representa exatamente o verbo amar tomando forma, o verbo amar que se fez carne. Então, aqui o Vinícius ele nos coloca uma visão extremamente importante, nos dizendo que este verbo amar, ele está envolvido numa significação que só conseguimos acessar do ponto de vista prático no momento em que associamos ele à figura de Jesus. Então ele fala, ama o vosso inimigo, perdoa, ora por ele. Ali, instruções sobre a essência da prática do amor, a essência exatamente do amar. Para nós, isso quer dizer que ter a compreensão da vida de Jesus, ter a compreensão dos seus ensinos, buscar-lhe o contato, é igualmente buscar a compreensão e a forma de viver o amor. Aquele amor que nos fortalece nessa caminhada em direção ao nosso Pai, que nos fortalece nessa jornada que iniciou-se no momento de nossa criação, mas que permanece até hoje, permanecerá indefinitivamente, considerando que na visão espírita somos realmente seres muito maiores do que a carne que hoje vivenciamos, seres imortais, que experimentam várias existências na carne, que aprendem a valorizar estas existências, mas que a compreendem como pequenos degraus que nos levam ao Pai. Então, o amar não é simplesmente ame o seu inimigo, faça isso porque é bom, mas é sim, ame porque isto está na essência da tua própria jornada, a jornada que você próprio busca. Daí, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, como é pertinente realmente caminharmos pelo Evangelho,
mas igualmente caminharmos pelo Evangelho, de mãos dadas com a doutrina espírita. Não que seja o único caminho, é claro, mas o caminho que nos fortalece, o caminho que nos esclarece e que nos traz realmente as luzes para percebermos onde estão os nossos passos, para onde está nos levando essa nossa jornada, as nossas ações, as nossas não ações, a nossa inércia, para onde tudo isso nos leva. E entramos exatamente nesta noção de que com Jesus o amor foi vivenciado de forma incondicional. Então a palavra amar, ela existe há muitos séculos. Muitos falam sobre amor, mas pelo fato do Cristo ter vivenciado este amor, não só dito, ama o teu inimigo, ora pelos que te perseguem, mas ele vivenciou tudo isso. Lembremos-nos, por exemplo, daquele momento grave em que a sua sentença já havia sido dada, depois de toda a jornada que ele teve conosco, em que ele caminhava exatamente para a sua desencarnação. O que ele faz naquele momento? Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mostrando a capacidade daquele indivíduo de perdoar, de orar pelos aqueles que estavam lhe perseguindo. Daí a significação mais profunda, exatamente, dessa palavra amar, deste verbo que representa a ação que todos buscamos. Mas é preciso igualmente buscar compreender como nós nos inserimos dentro das ações propostas por Jesus, como nós nos inserimos dentro dessa caminhada em busca de Deus, dessa ação relativa à religião, ao religar com o nosso Pai. E, neste sentido, o Espírito Camilo, pelas mãos do nosso querido Raul Teixeira, ele escreve uma obra belíssima, intitulada A Carta Magna da Paz. E logo nos prefácios, ele nos chama a atenção, mas não como aquele que quer nos julgar, mas ele nos coloca dentro de um contexto mesmo, enquanto sociedade, sobre a ação relativa ao amor. Ele diz que raramente a criatura terrena, ao longo da sua história, deteve-se para questionar a respeito da sua contribuição nas situações vivenciadas pela humanidade. E aqui ele vai se referir às situações, não só aquelas que são felizes, mas nesse ponto em particular, principalmente naquelas que levaram a algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento, como as disputas entre coletividades, as disputas entre os países, as disputas entre pequenas regiões dentro dos próprios países. Ele diz, raramente a criatura humana gasta um tempo para refletir sobre o seu papel nisso tudo. E afirma mais, ele diz ainda, poucas vezes a criatura humana, encarnada na Terra, atinou para o fato de que são as brigas internas, quando a alma está indisposta consigo mesma, as principais responsáveis pelas situações infelizes que se desenvolvem a nível mais amplo do que somente no indivíduo. É relativamente grave o que ele nos diz, porque vem colocar o benfeitor que a humanidade ela não tem refletido sobre o seu papel como humanidade, o seu papel para consigo, mas para com o próximo igualmente. É uma humanidade, muitas vezes, falando de forma muito generalista, meus queridos irmãos, nós estamos falando de um ou de outro, nem de nós mesmos, mas de forma generalista, a humanidade ela tem gasto muito tempo buscando incentivar e vivendo a doutrina do eu. A doutrina realmente que gera o egoísmo. Eu vou passar a agir buscando me beneficiar. Eventualmente beneficiar a minha família ou algum agrupamento, mas sempre em detrimento ao próximo. Não me importando, portanto, que as minhas ações venham a ferir
aquele próximo que eu não considero ser do meu ciclo. Mas isso, por gerar conflito, já é grave por si mesmo, mas ele dá ainda um outro esclarecimento, que esses conflitos iniciam exatamente no eu. Não atentar no fato de que são as brigas internas que desenvolvemos dentro de nós mesmos que nos proíbem ou que nos impedem, na verdade, de vivenciar esse amor. Por isso, às vezes, soar tão grave amar aquele que me persegue, retribuir o mal com o bem, perdoar ao próximo. Mas se eu estou em um contexto onde todos estão me dizendo muitas vezes o contrário, ama a ti, cuida somente de ti, age somente para os teus interesses. Então esses conflitos são por demais graves, o que nos afasta exatamente daquela noção inicial de sermos os pacificadores, de sermos pelas nossas ações reconhecidos como aqueles que vivenciam o amor na sua mais ampla compreensão em nossa sociedade. Daí o Espírito Camilo, ele vem nos trazer 3 instruções em 3 capítulos diferentes nessa obra, que é uma obra inteiramente sobre a paz. Mas há 3 capítulos em particular que gostaríamos de trazer para compartilhar com os queridos irmãos e irmãs que nos escutam ou que nos escutarão. Há um primeiro capítulo intitulado A Iniciativa Pessoal pela Paz. Um segundo capítulo que ele vai intitular exatamente A Verdade para a Paz. E um terceiro ainda, A Compreensão para a Paz. É curioso porque ele estabelece, de alguma forma, 3 elementos fundamentais para que sejamos capazes, para que reflitamos, na verdade, sobre o nosso papel de pacificador. Ele diz, primeiro, dentro desta sequência que fizemos a leitura, a iniciativa pessoal para a paz. Ele vem dizer exatamente, o Espírito Camilo, que a decisão interna do indivíduo é essencial para que ele possa perceber o seu papel, para que ele possa refletir sobre o seu papel na sociedade, para que ele possa, então, dar um primeiro passo a se transformar naquilo que chamamos de instrumento da paz, os filhos de Deus, os pacificadores. A decisão interna, a vontade que Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, diz, é uma das forças, é uma das potências da alma. A vontade, a intenção no agir. E isso é curioso porque nós já temos, mesmo se as nossas ações ainda não são completamente pautadas nessa busca por nos aproximarmos de Deus. A vontade em agir é algo que já existe em nós. A vontade de trabalhar, a vontade de adquirir determinados benefícios, a vontade de agir, a vontade mesmo de não agir. Mas é aquilo que move a alma essencialmente. Mas agora o Espírito Camilo diz, a decisão interna, a vontade é o primeiro passo e nos traz grandes exemplos daqueles que decidiram inicialmente, internamente, realizar esta jornada. Foquem em Francisco de Assis, mas vamos nos lembrar de Allan Kardec, vamos nos lembrar de Chico Xavier, vamos nos lembrar de Martin Luther King Jr., e vamos nos lembrar de tantos outros, Mahatma Gandhi, e inúmeros vultos que mesmo não passam percebidos pela história, mas que em um certo ponto de sua vida decidiram, eu vou passar a compreender mais um pouco sobre mim mesmo. E isso vai nos levando exatamente à jornada à paz. Em seguida ele nos fala a verdade, porque vejamos que a vontade distante da verdade, a verdade relativa às leis divinas, às leis naturais, a verdade sobre a nossa própria natureza, mas sobre as consequências de nossas ações. A vontade isenta desta verdade, de acordo com as leis de Deus, é uma vontade que já conhecemos. É uma vontade que movimenta o indivíduo, que movimenta a coletividade, mas cujas ações nem sempre serão ações no bem.
Vemos o exemplo, então, das guerras que o nosso planeta já experimentou de tantas formas. Das guerras que ainda existem nos dias de hoje, os conflitos. Tudo isso é fruto da vontade, mas uma vontade distanciada da verdade. Por isso compreendemos, lógico que a nossa leitura, os irmãos são convidados a fazer também a sua leitura, suas interpretações, mas por isso que compreendemos que ele diz a verdade para a paz. Então essa verdade pautada nas leis de Deus. E é algo que todos podemos construir, um conhecimento relacionado às leis divinas. Temos dentro da nossa humanidade aquele esforço muito grande por adquirir conhecimento. O conhecimento da matemática, o conhecimento das ciências sociais, da física, da química, etc, etc. Então, desde criancinha nós somos colocados, nós colocamos as nossas crianças nas escolas, elas vão crescendo, vão passando de níveis nas escolas, quando é possível fazem um curso técnico, uma universidade. Então, tudo isso é muito valoroso, porque o espírito ele precisa dessa intelectualidade. Mas a verdade, ela compreende não só as leis físicas, mas igualmente as leis divinas, as leis morais. Então, as leis divinas que envolvem esse conhecimento mais amplo da verdade, elas têm em seu conjunto as leis físicas, como falamos agora há pouco, mas as leis morais. Instruir-se sobre elas, estudar sobre elas, buscar apreendê-las, incluindo as leis morais, mas talvez até principalmente em nossos dias de hoje. Os Espíritos vão nos dizer, isso constitui a atitude do homem de bem, aquele que busca estudar as leis de Deus, em sua acepção inclusive espiritual, aqueles que buscam não só compreendê-las, mas interiorizá-las, apreendê-las, e então vivenciá-las e aplicá-las no seu dia a dia. Indagar-se eventualmente, será que as minhas ações dos dias de hoje, frente ao que eu tenho tido contato enquanto esses conhecimentos morais, foram ações em acordo com eles ou foram ações contrárias? Aí o movimento, o esforço que já se iniciou e por vezes não percebemos. Aí então aquilo que começa a nos aproximar dos pacificadores, mas que já é uma conquista do indivíduo. O indivíduo, ok, ele será perfeito um dia, mas o seu esforço pela paz é aquilo que lhe leva a caminhar exatamente para Deus. Assim como quando paradinhos, nós decidimos dar o nosso primeiro passo com a nossa vontade, já estamos caminhando e avançando, igualmente do ponto de vista moral. Mas o Espírito Camilo, ele nos diz, a falta da verdade, a ignorância, ela traz igualmente consequências. Porque o indivíduo, quando ele age, por mais que haja um desenvolvimento intelectual, ele não tem a real dimensão do que propõe ou do que faz. Então, o indivíduo, por ausência de conhecimento das leis de Deus, ele não tem a visão ampla das suas ações, do universo onde ele está inserido. Ele não compreende que retribuir o mal com o mal só faz com que a maldade continue a existir. Porque em um momento eu era a vítima, agora eu passo a ser o agressor. Se no momento eu fui ferido, agora eu passo a ser aquele que fere. O que pode ser extraído daí? Os Espíritos nos explicam. A maldade é tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. Então, no momento em que eu agrido o meu próximo, indo contra aquela noção mais ampla que temos, os mandamentos, amai a Deus, amai ao vosso próximo como a si mesmo. No momento em que eu agrido, indo contra esta visão do amor, eu não estou fazendo bem, eu estou fazendo mal. Por mais que ali, às vezes a gente tente encontrar justificativa, dizer, mas eu estou reprimindo o mal, mas existem outras formas de reprimir o mal. E esses exemplos todos que trouxemos, Francisco de Assis, Allan Kardec, Chico Xavier, Mahatma Gandhi, tantos outros, eles reprimiram o mal.
Mas não foi retribuindo o mal com o mal, foi o contrário. Retribuindo o mal com o bem. E vejamos o impacto que eles tiveram em nossas vidas, em nossa sociedade. Porque é uma reação natural à caminhada com a lei de Deus. Impactos que permanecem. Bens que são feitos e que não podem ser apagados. Porque o Espírito, no momento em que ele agiu com o bem conscientemente, ele já avançou. Ele não volta mais atrás do ponto de vista da sua evolução. A sociedade, então, igualmente, ela vai avançando gradativamente. Mas, meus queridos, nós sabemos que essa situação não é exatamente uma situação simples e fácil de ser vivenciada. Por isso, a necessidade da compreensão. A compreensão não no sentido de entender as leis, mas a compreensão para a paz no sentido de buscar um conhecimento, mas de buscar igualmente compreender o que move as ações do próximo, o que move as ações da nossa humanidade. Este tipo de compreensão que o Camelo nos diz, a compreensão para a paz, atentar fundamentalmente que cada indivíduo, dentro desse contexto que viemos trazendo, ele de alguma forma compreende algo. Compreende as leis de Deus, mesmo que sejam as leis físicas, não as leis morais. E que, portanto, cada indivíduo, numa visão mais ampla, ele tem filtros de compreensão que estão relacionados à sua capacidade intelecto-moral de lidar com a vida, de ver a vida, e igualmente de vivenciar. No momento que nós colocamos essa percepção em nossas próprias percepções, outras frases vão se formando, ao invés de dizer, olha como ele é mau, olha como ele é ruim, olha a maldade que ele faz e que tem feito, como pode algo desse tipo existir? Nós vamos dizer o que o Camelo nos coloca. Alguém, talvez, que não logrou amadurecer seus filtros internos. Alguém a quem falta elementos aprendizado, elementos experiência, elementos maturidade. E ele diz o que a doutrina espírita própria coloca. Isso ainda será desenvolvido. O aperfeiçoamento da sua forma de ver a vida ainda será desenvolvida no bojo dos séculos ou dos milênios. Aí a grandeza do Espiritismo, meus amigos, porque ele não nos coloca ele próprio, o Espiritismo, como o único caminho, mas ele nos diz, há determinados princípios que regem a vida. E um desses princípios, exatamente, é utilizado pelo Camelo na sua construção. Quando ele disse, esse indivíduo que antes dizíamos mal, que agora compreendemos, ainda precisa de elementos de experiência, elementos aprendizado, que ainda precisa de tantas situações que lhe proporcionem várias reflexões, elementos maturidade finalmente. Esse indivíduo, ele terá tudo isso ofertado por Deus. Ele terá todas as oportunidades de aprendizado ao longo dos séculos ou dos milênios. Então, as nossas ações, com esta visão, elas passam a ter uma pertinência e uma importância muito maior do que antes entendíamos. Antes, talvez poderíamos dizer, eu não vou retribuir o bem para aquele indivíduo. Ele agiu mal. Não vou lhe dar o bem, porque finalmente, quando desencarnarmos, quando morrermos, como se fala, dentro desta perspectiva de uma só vida, de uma só existência, quando morrermos, tudo isso terá tido fim. Então não vejo vantagem em eventualmente lhe instruir, em ser bondoso para com ele. Agora, dentro desta perspectiva da reencarnação, da imortalidade da alma, da perpetuidade das relações entre os indivíduos, em essência que todos brotam da bondade infinita de Deus,
nesta perspectiva, a minha frase igualmente muda. Porque eu digo, eu farei hoje o bem que eu posso fazer. Porque pode ser que, de fato, amanhã eu venha desencarnar e ele também. E então esse nosso atrito, quando ele me agrediu, não terá tido fim ainda. Ainda estará em minha memória, minhas lembranças ainda serão vivas. As lembranças dele ainda serão vivas. Se eu agir mal, ele saberá ainda que eu agi mal. Então hoje talvez seja a oportunidade que eu tenho de não adquirir um inimigo, de não adquirir um adversário. Então, em essência, a ação do que disse o Cristo. Orar por aqueles que vos perseguem, por aqueles que vos caluniam. A oração como um bem que é feito. Mesmo que não seja um bem feito com as mãos, literalmente. Feito até com as palavras, talvez o indivíduo não saiba que você está fazendo aquilo, mas um bem que é feito em benefício daquele que te agrediu. Aí, os passos dos filhos de Deus. Aí, os passos daqueles que compreenderam a essência de suas vidas. Aí, a bem-aventurança do pacificador. A felicidade que existe e que talvez nada mais de material essencialmente possa lhe dar, a não ser a matéria como instrumento. Mas, em essência, ela não vai nos ofertar essa paz que nós dizemos, né, na nossa sociedade, a paz de espírito, a paz daquele que não fez o inimigo. O Emmanuel, ele vai nos colocar perfeitamente existirem, talvez de forma mais ampla, duas classes de adversários. Na obra Ceifa de Luz, capítulo 48, um título muito pertinente, Imunização Espiritual. Ele diz, existem duas classes, efetivamente, de adversários. Aqueles que não concordam conosco e aqueles outros que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. É claro que os primeiros são inevitáveis, aqueles que não concordam, porque o concordar depende dele observar-nos e dizer, realmente isso está em acordo com os meus princípios. Nos coloca Emmanuel e vemos pelos fatos. O próprio Cristo teve desses. Nem Jesus, nas palavras do Emmanuel, viveu ou vive sem esses primeiros adversários, aqueles que não concordam, mas os segundos, aqueles que suscitamos com a nossa cultura de intolerância, exatamente aquela, retribuir o mal com o mal. Esses, é claro, podem ser evitados. Aqueles, nos diz Emmanuel, que não só pode, mas para o nosso próprio bem espiritual, psíquico, devemos evitar. Para isso, então, Emmanuel vai nos listar uma série de itens relativas às nossas ações. Mas aqui, meus queridos amigos, a nossa hora vai se extinguindo e nós gostaríamos somente de concluir com esta outra passagem do Emmanuel, no capítulo 49, Anti-ofensas, porque a nossa indagação é pertinente. Eu entendo, eu não devo buscar construir este adversário, mas então, o que fazer? Várias fórmulas são propostas. Inclusive, sugerimos igualmente a leitura desta obra. Mas ele nos traz um aqui muito sutil e delicado, o desenvolvimento da empatia. Ele nos leva a pensar, quem é o meu próximo? Será que aquele que ora está me agredindo, ele eventualmente, por exemplo, ele não estaria no clima de enganos lastimáveis? Será talvez que ele não está sofrendo pressão de constrangedores no trabalho, na família, desencarnados? Será que ele não está doente realmente? Será então que ele não está agindo com a irresponsabilidade decorrente daquela ignorância que já conversamos? Será então que não há algo que esteja se desenvolvendo para que ele acabe me utilizando como fonte, né? Um local onde ele pode despejar todos os males que ele vem sofrendo? E aí, novamente, orar, perdoar, ser indulgente, ser mesmo benevolente através da oração, através de outras ações, eventualmente.
porque às vezes até nós já estivemos naquele lugar. Fomos nós que, dada uma pressão tão grande de fatores externos, nos tornamos os agressores do nosso próximo. Nos tornamos aqueles que ofendíamos os outros. Às vezes até pessoas que nada fizeram para nós. Então, a nossa realmente responsabilidade é muito importante, mas é importante igualmente entender que a responsabilidade é principalmente, talvez, para com a nossa própria felicidade, porque agir pelo bem, com o bem, é da lei de Deus, como já conversamos. O único fruto, ou um dos frutos que surge dessa ação no bem, é a própria felicidade. Nos diz a nossa querida Sandra Borba, nessa obra recém-lançada, Perguntas que Jesus nos fez, que optando pela paz, sendo os pacificadores, buscando o título de Filho de Deus, somos convidados ao exercício da amorosidade, do equilíbrio interior e da harmonia para com a lei divina, o natural. A opção nos leva a um convite, a vivência do amor, a busca pelo equilíbrio interior e a harmonia com a lei de Deus. As escolhas sempre surgem no nosso dia a dia, mas o verdadeiro discípulo do Senhor é aquele que cultiva o esforço da paz, tornando-se potência de paz por onde for, evitando contendas, intolerância, desrespeito e agressões, mas procedendo à luta regeneradora que adotou para a sua libertação espiritual. E ela conclui com uma pergunta, gostaríamos de aproveitar para concluir nossa exposição. Diante do exposto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, diante do exposto, como temos conduzido as nossas vidas e as nossas escolhas? A grandeza maior é saber sempre que contamos com a oportunidade de remodular nossas escolhas, nossos sentimentos, nossos pensamentos, e de ser, como disse Sandra, a potência da paz, por onde formos, sem necessitar de anunciação, porque a nossa ação já falará por nós mesmos. Ali vai, de fato, um Filho de Deus, ali vai um pacificador. Que Deus, então, nos abençoe a todos, nos fortaleça nessa jornada, nos encha de muita coragem,